Boa noite. Vamos ver se a gente consegue esquentar os corações aqui hoje. Eu vou falar para vocês hoje sobre o livro Voltei. Deixa eu ver. Bom, o livro Voltei, ele foi escrito pelo irmão Jacó e psicografado por Chico Xavier. E o livro, ele conta a história do Jacó, que antes dele desencarnar, ele aqui encarnado, lembrando que o Jacó nasceu em 1866 e desencarnou em 1947, se não me engano foi isso. Portanto, com por volta de 80 anos. O Jacó, enquanto encarnado, ele nasceu na Europa ou na Ásia, se não me engano, na República Tcheca. E ele, criança, passou pelos Estados Unidos, México e depois veio para o Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E lá ele acabou passando o resto da vida dele. E durante a vida dele aqui na Terra, ele foi um empresário e ele atuou fortemente na doutrina espírita. Ele trabalhou bastante com a Federação Espírita Brasileira, ele trabalhava em centros como esse daqui, fazendo atendimento, doutrinação. Então ele era um conhecedor da doutrina. E o que ele queria? Ele queria registrar o momento, como que é a morte. Como que é o processo de morte? O que acontece com a gente? Como que é acabar aqui e chegar do outro lado? Exatamente como que já tinham outros livros de outros autores que tinham falado sobre isso. Mas ele queria ser mais detalhista. Então esse era o intuito dele. Curiosamente, tem uma questão nesse livro que, embora o livro comece no processo de morte ou desencarne do corpo, na verdade ele é um livro sobre a vida. Ele é um livro sobre a vida porque o momento que a gente for desencarnar, ou da morte do nosso corpo físico, porque é isso aqui que morre, né? A nossa alma é imortal. No momento que a gente for desencarnar, tudo aquilo que conta foi o que a gente viveu. O momento da morte, ele é curtíssimo. O que vai determinar se ele vai ser, como a gente vai encarar isso e como a gente vai chegar no plano espiritual, é toda a nossa vida entre o útero da nossa mãe e o túmulo. É este período que vai determinar como que vai ser o nosso processo de desencarne e como vai ser o processo que a gente chega do outro lado. Então, quando o irmão Jacó presta esse serviço para nós, é um serviço de amor acima de tudo. Porque o que ele quer dizer, para o que ele quer falar para nós? São curiosidades? Não são curiosidades. O irmão Jacó quer falar para nós, para a gente prestar atenção na nossa vida. Porque se a gente não prestar atenção na nossa vida, e eu me refiro a como a gente fala com as pessoas, como a gente se relaciona com os nossos familiares, como a gente cuida de nós, quão apegado nós somos na matéria, né? Se a gente não prestar atenção nisso, o nosso processo de desencarne pode ser bem doloroso mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou passar o livro. O que eu vou passar aqui para vocês é uma síntese. A gente conta o livro inteiro, mas é igual livro e filme, né? Você gostou, tem que ler o livro, porque o filme é só um resuminho que não dá para a gente entrar nos detalhes. Bom, esse primeiro slide, o legal desse projeto, né, é que a gente consegue transformar, porque assim, às vezes eu estou mentalizando na minha cabeça de um jeito
e cada um de vocês de um jeito, né? Aqui a gente reúne para um jeito só. O que a gente está vendo aqui é o momento que o livro foi psicografado. E aqui tem curiosidades. O irmão Jacó, como ele era espírita, então conhecedor que ele inclusive participava de sessões mediúnicas, onde ele interagia através de um médium com os espíritos. Então, para ele, quando ele tivesse dessa vez do lado dos espíritos, seria muito fácil. Então ele viu ali tudo o que aconteceu, ele vem no médium e fala: médium, olha, foi isso, escreve aí no papel, por favor, publica e manda para os meus amigos. O que ele queria, na verdade, era passar para as pessoas que gostavam. Bom, aí ele ficou sabendo que o processo é muito mais difícil do que ele imaginava. Para você conseguir falar com um médium do nível do Chico Xavier, que é o caso, né, ele precisaria de pelo menos um ano ou mais para afinar a sintonia com o Chico. Não é chegar lá e... Oi, né? Porque uma coisa interessantíssima que esse livro nos ensina, vários outros falam sobre isso, mas esse em específico, na história do Jacó, é que agora aqui nessa sala, com todo mundo aqui me ouvindo falar, cada um de vocês pode estar pensando uma coisa diferente. Aliás, está pensando uma coisa diferente. Cada um de vocês está mais ou menos concentrado naquilo que eu estou falando, mas a gente tem os nossos problemas, a gente tem a nossa história de vida. Uns estão preocupados com alguma coisa que está acontecendo. Aliás, é por isso que a gente está aqui nessa casa. Quando a gente desencarna, o que acontece? Não tem mais o que eu sou e o que eu pareço ser. Agora, por exemplo, eu estou parecendo super calmo, mas eu posso estar muito nervoso por dentro. Mas falando com vocês calmamente. O que vocês reparam é uma pessoa calma. Ou ao contrário também. Um ator que está ali. Quando você vai para o plano espiritual, ou seja, o destino de todos nós, daqui mais ou menos tempo, toda essa parte do ser e parecer ser acaba. Você é o que você é e ponto. Então, se você é uma pessoa que está preocupada, que tem determinados hábitos X, Y, Z, e que costuma aqui na vida disfarçá-los, acabou. No plano espiritual, você vai se apresentar assim como você é. E quando a gente desencarna, e o irmão Jacó viveu isso, apesar de conviver com isso no dia a dia da doutrina espírita, quando ele desencarnou, ele percebeu: olha, eu não estou, apesar de tudo, eu não consigo sintonizar, entrar na vibração necessária para falar com o Chico. Que o Chico, apesar de encarnado, convenhamos, era um espírito X. Muito bem, aí aqui então ele é conscientizado que a coisa vai demorar bastante. Mas isso aqui acontece depois, tá? Agora, o começo do livro é aqui, ó. O que acontece com o irmão Jacó? Ele já estava com 80 e poucos anos e vamos pensar que isso aqui é em 1947, mais ou menos. Então ele está, janeiro de 1947, ele está debilitado, já sabendo que ele vai desencarnar. E então ele vai para o leito, ele está na casa dele, Rio de Janeiro. Ele está deitado e ele começa a sentir muita fraqueza. As últimas semanas dele foram bem difíceis, assim, porque ele foi ficando muito fraquinho e tal. E aí ele começa a sentir que o coração falha, e aí tem horas que ele fica meio que entre os dois mundos, ele meio que dorme, mas sonha, parecendo que ele está se vendo, ele fica... E o tempo inteiro ele tem a ajuda de mentores. Todos nós, quando vamos desencarnar, temos ajuda de mentores. A gente não faz isso sozinho. Então, ele tem ali o auxílio e esse processo vai acontecendo devagarzinho. A partir do momento que isso vai acontecendo, ele fica muito confuso, porque, veja bem, além de tudo, ele queria lembrar do processo para depois contar a história, né? Então, ele começa a, primeiro, se ver, sentir que tem dois corações, um que bate todo
trocado, um que bate corretamente. Então ele já está começando a perceber a diferença entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Ele já está conseguindo perceber isso. Essa moça que se aproxima dele é uma filha dele, que desencarnou antes, né? E é comum a gente ser recebido no plano espiritual por espíritos que nos são caros, que já foram para o plano espiritual antes de nós. Nesse caso, a filha dele se aproxima dele e ele começa a ver a filha, porque veja bem, ele já está começando a... pelo que eu entendi do livro, eu já li esse livro algumas vezes, ele não tinha, na mediunidade dele, ele não conseguia ver os espíritos. Ele só conseguia doutrinar. Então aqui ele já começa a ver, porque ele já está um pouquinho de cada lado. E essas outras pessoas que ele vê aí, ele começa a lembrar da vida dele inteira. Isso é um relato comum de pessoas no momento do desencarne, que é você lembrar de várias coisas da sua vida, coisas que você não faz ideia, mas elas estão gravadas na sua mente. Você lembra quando você era criança, lembra uma coisa que você fez aqui e ali, quando você casou, teve filho, enfim. A sua vida passa na sua mente como um filme. E o que acontece? Quando você está nesse ponto, você perde a ideia de tempo. Então você não sabe se aquilo demorou 1 segundo, meia hora, a coisa fica meio nebulosa nesse sentido. Bom, é fato, ele está desencarnando. Nesse momento a gente consegue ver no slide que a filha dele está do lado dele e ele tem um espírito, que é o mentor dele, fazendo cuidando da parte magnética para que eles possam se desdobrar, sair do corpo, e a gente consegue ver ele, e aí é um momento que eu acho que para nós vai ser um momento é sempre um momento difícil, porque você se vendo, imagina, você se vendo com o corpo morto. Então aqui, por isso, nós estamos falando do desencarne de uma pessoa que tinha um nível moral legal, uma pessoa que estava em prece, amparada. Imagina o desencarne de uma pessoa que está angustiada, que está em dificuldade. É outra história. Por isso que esse livro, ele fala sobre como a gente viveu. Veja bem que no slide passado a memória dele, são memórias... veja bem, ele não era santo não, vamos separar uma coisa da outra. Inclusive ele lembra de muitas coisas que o fazem se sentir mal nessa história. Mas tudo que a gente viveu conta. Aqui ele já consegue levantar, e esse senhor que está de barba aí na frente dele é Bezerra de Menezes, para a gente ter uma ideia de quem a gente está falando que está desencarnando aqui. Bezerra de Menezes vem ajudar no processo de desligamento dele. A filha sempre amparando ele, e a filha o tempo inteiro ela ajuda no sentido de acalmá-lo. Ele está debilitado, então ele não consegue falar, ele se emociona muito, fica bem difícil, e ela vai o tempo inteiro tomando conta dele. Vocês podem ver que ele está em casa, ele está dentro do quarto dele. Aí você fala, nossa, mas não tem ninguém da família aqui perto? Ele estava sozinho no quarto, assim, abandonado? Não. O que acontece é que, quando ele recebe autorização, já desencarna, passou um tempo, ele recebe autorização para contar a história, os mentores, os amigos dele do plano espiritual, dizem que era falam para ele que era para ele não mencionar pessoas, que era para ele tirar dessa história qualquer detalhe que fosse mera informação pessoal dele, que não acrescentasse para nós. Por isso que a gente nunca vê aqui no cenário os familiares. Uma curiosidade dessa parte é que tudo que a gente tem na vida, incluindo o nosso corpo, mas eu vou dizer em termos mais amplos, tudo que é material, roupa, casa, cadeira, cama, televisão, carro, casa, o que for, tudo isso a gente se conecta a eles, e aquilo prende a gente aqui na matéria. Tudo. Quanto mais você vibra por alguma coisa, pensando que vibração é magnetismo, mais você se conecta naquilo. Pode ver coisas que a gente, materiais, que a gente gosta muito. Se alguém faz alguma coisa que estraga aquilo, como é que a gente fica?
bravo. Por quê? Porque a gente está conectado nela, aquilo tem valor. E na hora do nosso desencarne, isso conta e conta muito, conta para atrapalhar a gente. Então, o fato dele desencarnar dentro da casa dele torna a coisa, nesse ponto, um pouco mais complicado, porque ele tem carinho por aquelas coisas que estão ali em volta. Aqui a gente pode ver uma coisa muito legal. Ele está no Rio, ele mora no Rio de Janeiro, né? Então, quando ele é libertado do corpo dele, para onde que a filha dele e o mentor e o Bezerra levam ele? Para a praia. E aqui fica uma dica para todo mundo: quando vocês estiverem precisando de energias, vão à praia. A água do mar, a areia, a natureza como um todo, mas especificamente o mar, é muito, muito, muito importante. Acho que todo mundo já teve aquela sensação de entrar, dar um mergulho no mar e sair, né? É por isso, né? O mar, a água salgada, o mar, a natureza, ela dá aquela... E aí, por causa disso, eles vão à praia. E a gente pode notar aqui que há uma espécie de fio que sai da cabeça dele aqui, no colo da filha, e vai para algum lugar. Vai para onde isso daqui? Vai para o corpo dele. O desencarne, ele não acontece assim, ó. O corpo morre, mas o desligamento do corpo, do espírito, demora. Quanto tempo demora vai depender de tudo aquilo que eu falei aqui, do jeito que a gente viveu, como a gente está desencarnando, tem toda essa problemática aí no meio. E veja bem, apesar dele estar sendo acompanhado por Bezerra, apesar dele ter sido um espírito dedicado ao bem, ele não foi desligado na hora. Eles vão para a praia, ficam lá, porque lá ele está muito fraco, aí ele vai começando a recuperar as suas energias. E aqui tem uma coisa interessante para a gente, quando a gente fala assim, orai e vigiai, né, é o que está no Evangelho, a gente não entende muito bem aqui na nossa vida, né, o que seria isso. Quando você está desencarnado, isso faz tanto sentido que a gente não consegue perceber quando está encarnado, que é o seguinte: cada vez que